Nos últimos meses, fomos bombardeados por divulgações de casos de OVNIs. Arquivos sendo liberados por meios oficiais do governo americano, influenciadores viralizando com supostos avistamentos ao vivo, alguns sendo acusados de criar narrativas para se promoverem, a mídia cobrindo cada novo detalhe como se fosse a maior revelação da história. E no meio de toda essa euforia, estamos esquecendo que o Brasil tem um dos maiores acervos ufológicos da história. Existe um site oficial do governo brasileiro, o CIAN, Sistema de Informações do Arquivo Nacional. 914 documentos da Força Aérea Brasileira, com fotografias, desenhos técnicos, medições, relatos de pilotos, militares e policiais, disponível para qualquer pessoa agora mesmo. Nunca entrou em nenhum noticiário. Depois de uma pesquisa densa, separei os casos mais perturbadores registrados em território brasileiro. E vou te contar algo, eles são mais assustadores do que qualquer coisa que os americanos liberaram até agora. Vamos direto ao que interessa. Olha a qualidade dessa fotografia. Correio Brasiliense, 22 de maio de 1969. Goiás Velho. Um fotógrafo chamado Pepe Martins estava passando o fim de semana com a esposa quando um disco surgiu voando a baixa altura. Ele usou a câmera que tinha e colheu 3 fotos. Guardou em segredo por meses, com medo da reação do público. Quando peritos examinaram, não conseguiram explicar o objeto. Essa foto tem mais de 50 anos. E é mais nítida do que boa parte do que os americanos liberaram semana passada. Mas não para por aí. Paranaguá, 1980. Um professor fotografa uma expedição às margens do rio Paraguai. Ao revelar as fotos, 3 objetos em formação perfeita, equidistantes, curvando em parábola sobre território indígena. Ele guardou as imagens por 7 anos. Acreditava que o mundo não estava pronto. E tem mais um detalhe que ninguém comenta. Um pesquisador pede ao Ministério da Aeronáutica informações sobre avistamentos registrados anos antes. A resposta chega em papel timbrado, classificada como confidencial. O chefe do Estado-Maior Combinado responde: os dados foram apagados das memórias dos computadores. Apagados, não arquivados, apagados. E foi aí que eu entendi que esse acervo é muito maior do que parece. Mas esses são apenas os casos que ficaram enterrados no arquivo. Os que chegaram ao conhecimento público são ainda mais perturbadores, e começam aqui. O ano é 1977, Brasil sob ditadura militar. E no nordeste do Pará, na ilha de Colares, algo está acontecendo que vai forçar o governo a agir de uma forma que nunca admitiu publicamente. Moradores ribeirinhos começam a relatar ataques noturnos, luzes que descem do céu, feixes que atingem pessoas enquanto dormem, marcas físicas no corpo, queimaduras, ferimentos, perda de sangue inexplicável. Os moradores chamam de chupa-chupa, o objeto que sugava o sangue. Não são poucos relatos, são dezenas, centenas de testemunhas. O pânico toma conta das comunidades isoladas na Amazônia. As pessoas param de dormir, amarram roupas ao redor do pescoço, tentando se proteger. Fogem das próprias casas. O governo não consegue ignorar. A Força Aérea Brasileira envia uma equipe militar liderada pelo capitão Uirangê Holanda. Durante vários meses de 1977 e 1978, a missão investiga pelo menos 130 casos envolvendo luzes misteriosas na região, com filmadoras, câmeras fotográficas e medidores eletromagnéticos instalados em campo. E o que produziram ficou arquivado por décadas. Mais de 2.000 páginas, centenas de fotografias, tudo disponível no Arquivo Nacional. Mas aqui vem a parte que mais me incomoda nessa história toda. O coronel Holanda, o comandante da operação, décadas depois concedeu uma entrevista a ufólogos e disse que chegou ao local com total ceticismo e que mudou completamente de ideia depois de presenciar o que presenciou, incluindo o suposto contato com seres de outro mundo. Logo após a entrevista, Holanda foi encontrado morto em casa. A versão oficial diz suicídio. A família defende que foi assassinado. Um militar que investigou OVNIs por ordem do governo, que viu algo que mudou sua visão completamente, que falou sobre isso e morreu logo depois. Coincidência? Talvez.
Mas esse é exatamente o tipo de coincidência que aparece com frequência perturbadora nesses casos. 20 de janeiro de 1996, Varginha, sul de Minas Gerais. 3 jovens relatam ter visto uma criatura em um terreno baldio, pele escura, olhos grandes e avermelhados, agachada próxima a um muro. Nas horas seguintes, viaturas militares, caminhões do exército, ambulâncias sem identificação circulando pela cidade. Um soldado chamado Marco Eli Xerezi foi apontado como responsável por ter tocado a criatura com as próprias mãos. Dias depois, ele morreu por infecção generalizada de causa desconhecida. A versão oficial investigou o caso e concluiu que havia uma pessoa chamada Mudinho, um morador de rua da região, que teria sido confundido com a suposta criatura. Um morador de rua, que mobilizou o exército, a polícia militar e o corpo de bombeiros, que fez ambulâncias sem identificação circularem à noite com caixas lacradas, que matou um soldado por infecção desconhecida. Fica à vontade para acreditar nisso. O caso voltou a ser tema nacional em 2026, 30 anos depois, por causa de uma declaração nova e perturbadora. O neurocirurgião Ítalo Venturelli, formado há quase 50 anos, ex-diretor de 3 hospitais de Varginha, veio a público em 2025 depois de décadas de silêncio. Ele afirma que estava no Hospital Regional do Sul de Minas em janeiro de 1996, que foi chamado para ver um paciente e que quando chegou ao leito, não era um paciente. Segundo ele, realmente era um alien. Claramente um alien. O crânio tinha forma de gota, a boca era pequena, os olhos eram lilás e também em formato de gota. Ele estava tranquilo, consciente, e olhou para mim como se entendesse tudo o que eu estava pensando. Ele guardou esse segredo por 30 anos com medo de perder a credibilidade profissional. Agora o Sérgio Sacani, astrônomo e astrofísico, comentou o caso e sugeriu que o ser poderia ser um macaco. E o inquérito militar aponta para o morador de rua Mudinho. Um macaco, um morador de rua. Ou um neurocirurgião com décadas de carreira que esperou 30 anos para falar, com medo de arruinar a própria reputação. Você escolhe em qual versão prefere acreditar. 19 de maio de 1986. Os radares do Sistema de Defesa Aérea Nacional detectaram 21 objetos simultaneamente sobre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. A Força Aérea enviou 5 caças para interceptar. Os pilotos relatavam pelo rádio. Luzes que os acompanhavam, sobrevoavam e desapareciam, como se zombassem de qualquer tecnologia humana. Um piloto descreveu: o radar de bordo acusava a presença do objeto, mas quando eu olhava, não via nada. Em outros momentos eu via a luz, mas o radar nada indicava. Eles estavam jogando conosco. O relatório militar oficial concluiu que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores e também voar informação. Um relatório militar, assinado, dizendo que os objetos demonstravam inteligência. E 4 dias depois, o ministro da Aeronáutica convocou uma coletiva de imprensa, algo inédito na história do país, e disse publicamente: a Força Aérea Brasileira não sabe o que eram. Agora compara com 2026, caso do Paraná. Mike Leão filma algo ao vivo. A FAB se pronuncia e diz que nenhum objeto foi identificado nos radares. Em 1986, eles tinham 21 objetos nos radares e admitiram que não sabiam o que eram. Em 2026, dizem que não havia absolutamente nada. O que mudou em 40 anos? A tecnologia melhorou, a transparência claramente não. 3 casos, todos brasileiros, todos com documentação oficial, nenhum com explicação definitiva. Operação Prato, Varginha, a noite dos OVNIs. Décadas de registros, fotografias e relatórios, alguns ainda confidenciais, todos sem resposta. O mundo correu para ler os arquivos americanos, e os arquivos brasileiros estavam aqui, o tempo todo. Talvez a pergunta não seja o que os Estados Unidos liberaram, seja porque o segundo acervo mais acessado do Arquivo Nacional nunca chegou
chegou ao noticiário. Mas nossa função não é parar de viver por causa do que não entendemos. É continuar olhando, questionando, buscando, porque a verdade não tem pressa para quem se mantém atento. Eu sou o Reflexo Paralelo e essa é a minha reflexão.